Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre as propriedades de potências e notações científicas para vocês. Bom, as propriedades de potências são algumas características, algumas formas de operação com as potências. Então, quando se fala de propriedades, a gente está falando de características que devem ser utilizadas, características dessas potências que devem ser utilizadas para fazer as operações com elas. A gente vai ver melhor o que é isso. Bom, primeiramente, o que é uma potência? A potência ela é uma operação matemática que possui os seguintes termos: a base e o expoente, tá certo? E o resultado dessa operação vai ser o resultado da multiplicação da base por ela mesma, essa quantidade de vezes que tem no expoente. Então, no caso, como eu coloquei n, eu vou repetir a base, que é a n vezes, e aí eu vou fazer a multiplicação. O resultado dessa multiplicação da base por ela mesma n vezes vai ser chamado de potência. E aí nós temos nas potências alguns casos diretos. O que seriam esses casos diretos? Seriam casos em que só de olhar para uma determinada característica da potência já dá para identificar o resultado. E aí nesse caso quando o expoente for igual a 1. Então no caso em que o expoente for igual a 1, a resolução dessa potência simplesmente será a repetição da base, ou seja, o resultado da potência será igual ao valor da base. Então, essa é a característica de quando a potência ela tem o expoente 1, é que o resultado sempre vai ser igual à base. Quando o expoente dela for igual a 0, a gente vai ter que o resultado sempre será igual a 1, tá bom? Então, sempre que a potência tiver expoente igual a 0, o resultado dela é 1. E quando na potência a gente tiver um expoente negativo, calcular essa potência vai ser a mesma coisa que calcular 1 sobre a base, valor de 1 sobre a base, elevado a esse expoente positivo, tá bom? Então, sempre que o expoente for negativo, a gente vai colocar 1 sobre a base, 1 sobre A e elevar a n, tá bom? O n se tornando positivo. As propriedades de potência são basicamente 5. A propriedade 1, que é a multiplicação de potências de mesma base, onde quando a gente tiver uma multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes dela. Na propriedade 2, a gente tem a divisão de potência de mesma base, e aí a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Nós temos a propriedade 3, que é a propriedade a potência do produto, onde a gente vai, quando a gente tem uma potência cuja base é um produto, a gente vai repetir as bases, no caso aqui o A e o B, elevando eles a esse expoente que antes estava elevando os dois. Então, basicamente, eu estou descendo esse expoente n para cada um dos termos da multiplicação. Nós temos a propriedade 4, que é a propriedade da potência cuja base é um quociente, uma divisão, que aí no caso eu vou descer esse expoente para cada termo da divisão, vou repetir o quociente e descer o n para cada termo da divisão. Nós temos a propriedade 5, que é a potência de potência, que é quando eu tenho uma potência onde a base dessa potência tem uma potência também. Então veja que aqui a gente tem uma potência e a base dessa potência é uma potência também. A gente chama de potência de potência. E quando isso acontecer, eu vou repetir a base da potência da base e multiplicar os expoentes, tá certo? Então vamos ver a aplicação em um exercício bem simples dessas propriedades, tá bom? Nessa primeira, na letra A, a gente tem a característica dos casos diretos, que no caso o expoente aqui é igual a 0.
Então, pelos casos diretos, a gente viu que sempre que o expoente for zero, o resultado da potência vai ser igual a 1. Então, sempre que você tiver uma potência cujo expoente é zero, já dá para colocar o resultado como sendo igual a 1. A letra B é um caso específico também, um caso direto, o caso em que o expoente é 1. Então, quando o expoente for 1, o resultado dessa potência vai ser igual ao valor da base que ela tem. Então, como o expoente aqui é 1, o resultado dessa potência vai ser igual ao valor da base, que no caso é 5. Nesse caso da letra C, nós temos um expoente negativo. Então, vai para o caso direto lá, ó. O terceiro caso. Calcular uma potência cujo expoente é negativo é a mesma coisa que colocar 1 sobre o valor da base dessa potência, 1 sobre 3, entre parênteses, e mudar o sinal do expoente. No caso, vai se tornar o 2, tá bom? E aí, nesse caso, aqui nós temos uma potência cuja base é um quociente. Então, segundo a propriedade 4, potência cuja base é um quociente, eu vou descer esse expoente para cada termo do quociente. Então, eu vou descer o 2 para o 1 e o 2 para o 3. Então, vai ficar 1 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Na letra D, a gente tem uma potência bem simples. Nós temos uma base e um expoente positivo. Então, a resolução disso vai ser a base repetida o número de vezes do expoente. Então, vai ser o 3,2 vezes o menos 3,2. E aí, nesse caso, basta a gente fazer essa multiplicação. Na verdade, como os dois são negativos, vai dar um resultado positivo. Multiplicação de dois números negativos é positivo. E aí, 3,2 vezes 3,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Baixa o 4, 6 mais 6, 12, vai 1, 9 mais 1, 10. Como aqui tinha duas casas, uma aqui e outra aqui, eu vou andar duas casas, 1, 2. Então, o resultado disso vai ser 10,24. Então, esses casos aí são bem simples. Se você não entendeu, você pode estar voltando aí o vídeo para rever de novo a forma que eu calculei, tá bom? Então, o próximo exercício é, de acordo com as propriedades, calcule as potências. Então, aqui nós temos que usar as propriedades de potências para responder essas letras, essas questões. Então, primeiro, para responder, eu vou observar que operação eu tenho aqui, que característica cada caso desse possui. Nesse caso aqui, eu tenho uma multiplicação de potências que têm a mesma base. O valor dessas potências da base dessas potências é igual. Então, eu já sei que eu vou usar a propriedade 1, que é a multiplicação de potências que têm a mesma base. Então, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Então, nesse caso, vai ficar... eu vou repetir a base, que é o 4, e vou somar os expoentes que se tinha aqui, ó. O 2 mais 3, mais... Aí, como eu tenho que somar e esse cara é negativo, eu vou abrir parêntese para colocar ele e o sinal dele. Nesse caso, vai ficar 4, vou repetir a base, 2 mais 3, 5. Aí, mais com menos dá menos, então vai ficar 5 menos 4. 5 menos 4 dá 1. 4 elevado a 1. Toda potência cujo expoente é 1 vai ser igual à própria base, igual a 4.
Aqui nessa outra potência a gente tem um quociente, uma divisão. Então a gente vai usar a propriedade da divisão, que é a propriedade 2, onde eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então nesse caso, repito a base, que é o 2, e vou subtrair os expoentes, que no caso é 14 e o 3. 2 elevado a 14 menos 3, que nesse caso 14 menos 3 dá 11, então vai ficar 2 elevado a 11. E aí se você quiser saber o valor que resulta, é só desenvolver, multiplicando 2 por ele mesmo 11 vezes. Nessa letra C, nós temos uma potência, onde a base dela é uma potência. Então, a gente vai utilizar a propriedade 5, potência de potência. E aí, a propriedade diz que eu vou repetir a base de dentro e vou multiplicar os expoentes. Então, nesse caso, eu vou repetir o 2 e vou multiplicar os expoentes, o menos 1 vezes o 10. O 10 está positivo, então uma multiplicação de um número negativo com um positivo vai dar negativo. Então, repito a base, negativo com positivo, negativo, 1 vezes 10 dá 10. E aí, lembrando que quando o expoente é negativo, eu vou colocar o 1 sobre a base que eu tinha antes, no caso 2, e vou mudar o sinal do expoente. Vou repetir o expoente com um sinal contrário. Então, nesse caso estava negativo, vai passar a ser positivo. E aí, se você quiser responder, é só descer esse expoente para cada um dos termos. Então, ficaria 1 elevado a 10 sobre 2 elevado a 10. 1 elevado a 10 vai ser 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes. E o 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. E aí é bem simples. Se você quiser calcular, depois é bem simples o processo. Na letra D, nós temos 9 vezes 2 elevado a 5. Então, aqui nós temos uma potência, onde a base dessa potência tem uma multiplicação, um produto. Então, a gente vai utilizar a propriedade 3. Nós temos uma potência, onde a base dela é um produto. E aí basta eu descer esse expoente que ela tem para cada termo cada fator desse produto, cada termo da multiplicação. Então, nesse caso, vai ficar primeiro termo da multiplicação é o 9. Eu desço o 5 para o 9, então vai ficar 9 elevado a 5. Vezes o segundo termo da multiplicação, que é o 2. E eu desço o 5 para o 2. E aí, de novo, se a gente quisesse encontrar o valor resultante disso aí, a gente teria que fazer 9 vezes 9, 5 vezes, e o 2 vezes 2, 5 vezes, e em seguida multiplicar. Na próxima, na letra E, nós temos uma potência, onde a base ela é um quociente, uma fração, uma divisão. Então, a gente usa a propriedade 4, que simplesmente é descer esse expoente para cada termo do quociente. Então, o primeiro termo aí é o 2, vou descer o expoente para o 2, colocar sobre o segundo termo, que é o 8, e eu vou descer o 2. E aí, nesse caso, 2 elevado a 2 dá 4, 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que dá 64. Tá bom? Então, essas são as propriedades de potências. E aí a gente fala propriedade de potência de números inteiros porque o expoente ele pode ser positivo ou negativo. A gente pode ver em alguns exemplos onde o expoente ele aparece negativo, tá bom?